Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E tá chegando a hora, Sergipe e Confiança estão chegando à final, uma final onde tem muito equilíbrio nos dados até agora, nesta primeira fase do Campeonato Sergipano. Vamos falar do mais importante, o que mais mexeu com a torcida. Bastidores pegaram fogo com guerra de notas, guerra de versões, acusações muito sérias do Sergipe para o Confiança, a defesa do Confiança e a quebra do acordo. E, por fim, ingressos à venda, já estavam à venda no início da semana exclusivamente para sócios, agora se abre para o público geral, vai ter aumento no dia e ainda já teremos o valor de como vai ser os ingressos para o jogo da volta. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para esse giro de notícias para falar da grande final do Campeonato Sergipano, Confiança vs Sergipe, jogo 1 neste sábado às 4 horas da tarde. E essa semana está longuíssima, já aconteceu de tudo e esse jogo não chega, mas há de chegar. E vamos ver se a gente consegue sair do primeiro jogo com um ótimo resultado rumo ao título sergipano. Vamos lá, vamos falar aqui bastante desse jogo, vai dando seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, se não muda nada para você e ajuda aí a você ser avisado toda vez que a gente solta um vídeo aqui. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Por falar em membro, quero saudar, mandar um abração para os membros que fizeram aí mais um mês junto com a gente aí, contribuindo com o canal. Paulo Eduardo Moreira, Hanna Beatriz, minha amiga de arquibancada, Tiago Eusébio, Felipe Florencio, Luiz José, Reginaldo Lesbão, Herbert Oliveira, Andro Valdio, Écio Silveira. Esses são os membros que fizeram mais um mês com a gente agora, nos próximos dias ou nos dias recém-passados. E Dona Zezé que contribui sempre com o nosso canal, mandou mais um cafezinho pra gente essa semana. Muito obrigado, Dona Zezé, gratidão muito à senhora. Vamos lá, começando com equilíbrio, né? Não vamos começar com os ingressos, vamos começar com os ingressos. Os ingressos estão à venda no... Deixa eu me perder aqui no meu roteiro. Ingressos à venda em um ponto novo, inclusive, né? Os ingressos estão à venda no Shopping do Dragão, da Pedro Calazans, e no Shopping do Dragão, da 13 de julho, em futebolcard.com, e agora com um novo ponto de venda, a Comercial Aliança, ali pelo centro. Neste momento, os ingressos estão sendo comercializados a R$ 40,00 a meia nas cadeiras azuis, R$ 60,00 a meia nas cadeiras brancas. Lembrando que todo mundo paga meia, pode comprar sua meia tranquilamente por R$ 40,00. No dia do jogo vai aumentar, provavelmente vai chegar a R$ 60,00 as cadeiras brancas e 80... Desculpa, R$ 60,00 as cadeiras azuis e 80 as cadeiras brancas. Então compre logo a sua, então você vai pagar mais barato. E para os sócios torcedores e sócias torcedoras do Confiança, você pode ir até o Sabino, até a sexta-feira, você vai ter direito a adquirir 2 ingressos por R$ 20,00. Claro, além de garantir a sua entrada no jogo de ida. Então eu que sou sócio, eu posso ir lá no Sabino, compro 2 ingressos, pago R$ 40,00, ou seja, pago pelo preço de um, e eu vou dar esse ingresso para o meu pai, para o meu irmão, para minha mãe, para algum parente. Você que é sócio, vá lá. Você que ainda não é sócio, se torne sócio e consiga esse benefício. Talvez se você conseguir fazer sócio ainda nessa sexta-feira, eu tô lançando esse vídeo na quinta noite, você ainda consegue acessar esse benefício. Sábado, os preços dos ingressos devem aumentar, devem chegar mais ou menos nos patamares que vão ser os jogos da volta. O jogo da volta, quando os ingressos são de responsabilidade do Sergipe, eles serão comercializados de largada por R$ 60,00 as cadeiras azuis e R$ 80,00 as cadeiras brancas, ou são R$ 100,00 as cadeiras brancas. Não tenho isso de cabeça. Ou seja, vai ter um aumento para o segundo jogo, então vá se preparando aí para essa questão. E falando em aumento para o segundo jogo, falando em Sergipe ingressos, vamos aqui ao tema principal do vídeo, que é os bastidores da final pegando fogo. Bem, na última segunda-feira, a gente trouxe até isso aqui nos últimos vídeos que a gente fez. Houve uma reunião na Federação Sergipana de Futebol, mediada por Miltinho, onde cada clube se comprometeu a ceder 500 ingressos de sua carga como mandante para
o time adversário. Todos os ingressos são do time mandante, ele tem que disponibilizar por lei uma carga para o time visitante. Aqui em Sergipe geralmente é meio a meio. Eu imagino que isso não será quebrado nessa final em nenhum clássico, mas para além disso tentou se restaurar pelo menos parte do acordo anterior, que era os sócios entrarem de graça. Não conseguiu passar tudo porque o Confiança tem 1.300 sócios, o Sergipe tem 700 sócios, então iam só ser 500 ingressos para cada torcida. Acontece que um dia após esse acordo ter sido firmado e sequer deu tempo de divulgar pelos próprios clubes, quem divulgou foram os produtores de conteúdo, o Sergipe voltou atrás e disse que não disponibilizaria os 500 ingressos para os sócios torcedores do Confiança, alegando que o Confiança aliciava seus jogadores, prometendo contratos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso está falado em nota oficial no Instagram do Clube Esportivo Sergipe. O Confiança, de bate-pronto, negou essas acusações, disse que não aliciou nenhum jogador, que isso não é a prática do Confiança SAF, e que os empresários destes jogadores entraram em contato com os dirigentes do Confiança e estes sequer foram respondidos. O Sergipe não apresentou prova nenhuma desse aliciamento e usou esse fato para romper o acordo. Ou seja, eles romperam o acordo no primeiro turno, romperam o acordo no segundo, mesmo tendo Luizinho, mesmo tendo Miltinho para costurá-lo, e agora inventaram essa história de aliciamento que não tem pé nem cabeça. E digo mais, inventaram a história e não mostraram provas nenhuma. Ou seja, tá na cara que isso é uma narrativa para não cumprir o acordo, para só gerar essa picuinha nos bastidores. Hoje a gente poderia estar falando talvez dos destaques, poderia estar reagindo a alguma entrevista, podia estar vendo as questões técnicas, e a gente está aqui falando de picuinha do presidente do Sergipe, que o tempo todo quis levar essa batalha para os bastidores, porque ele sabe que no campo o Confiança tem mais time e é mais organizado, em que pese eles estarem em uma fase levemente melhor nesse início de ano. O problema é que ele cai do cavalo, que antigamente eles faziam isso, e a imprensa... a imprensa repercutia, o torcedor não tinha outras opiniões, só que agora nós temos internet, agora nós temos produtores de conteúdo que conseguem apurar, que conseguem conversar, que conseguem desmentir esse fato. Eu creio que o que ele falou de aliciamento de jogadores nas vésperas da final é muito sério, e pela seriedade ele tem que ter a responsabilidade de trazer as provas. Ele não quer jogar nos bastidores, ele não quer gerar polêmica, inflamar as torcidas às vésperas do clássico da final. Que mostre as provas disso e que faça o Confiança se explicar, que entre no STJD, entre na justiça, enfim, que ele explique o que está fazendo. Agora, só jogar isso para gerar picuinha de bastidor, a gente não é menino, a gente já conhece as práticas desses caras, a gente sabe que se não for assim, eles não conseguem nos superar, mas nem assim eles conseguirão, porque nossos jogadores vão entrar com sangue no olho e a gente vai conseguir essa vitória, vai conseguir esse título. Enfim, lamentável tudo isso, mas assim, eu entendo a postura da SAF de ser mais comedida, mas eu não preciso disso. Então, eu vou aqui falar a minha verdade. Não podemos deixar que esses caras consigam a política do fato consumado. Falaram isso a semana toda, levaram para os bastidores, incendiaram a torcida, tiraram a disputa de dentro de campo para tentar alguma vantagem, mas nós estamos de olho e não aceitaremos calados. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio, e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Voltando ao campo e à bola, para encerrar o vídeo de hoje, vamos aqui a alguns dados, né? O Sergipe e Confiança chegam à final com campanhas consistentes, apesar de diferentes. O Sergipe tem uma campanha mais vitoriosa, foi uma derrota apenas, uma derrota com um time muito mexido para o Lagarto na rodada final. Foram 6 vitórias, 13 gols marcados em 11 partidas, uma média de 1,36 por jogo. Já o Confiança tem uma vitória a menos, 5 vitórias em 12 partidas, 13 gols marcados, uma média aí de 1,08, praticamente um gol por jogo. Ou seja, o ataque colorado é melhor que o ataque azulino. O
o Confiança, porém, em termos de defesa, os times se equivalem. Cada time sofreu exatamente 8 gols no estadual, só que o Confiança fez 2 partidas a mais, porque o Confiança jogou as 2 semifinais contra o Guarani. Ou seja, na média, o Confiança sofre menos gols do que sofre gols o Sergipe. Então, como o Confiança tem uma média de gols sofridos ligeiramente melhor, a gente tem uma vantagem também pequena, ou seja, tudo que eu sempre falo aqui. Defesa ganha jogo, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, que a nossa defesa, que foi o que realmente nos salvou de um vexame grande nesse campeonato, consiga se manter muito boa. No último jogo contra o Itabaiana passamos zerado, desde que Luizinho Vieira saiu nós tomamos os 2 gols do Itabaiana no primeiro jogo da semifinal e 1 gol da Dorense, ou seja, é um time que tomou 3 gols em muitos jogos. Então que a gente se permaneça assim, sem tomar tantos gols, e no ataque a gente dá um jeito de resolver, marcar 1 ou 2 gols e com fé em Deus conseguir o título sergipano. É isso, turma. Esse foi o giro de notícias de hoje. Precisávamos falar, infelizmente, dessa polêmica extracampo, mas espero que seja a última vez que a gente trate desse assunto e que agora a gente só fale do ingresso, da movimentação das torcidas, da festa linda que a torcida do Confiança está preparando, que o outro lado de lá também vai fazer uma boa festa e que as coisas fiquem só na sadia disputa de arquibancada de quem faz a melhor festa, de quem grita mais alto e nas análises de campo e bola. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.